Boa noite! Vamos chegando, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui nesse canal, que quase não faz live. Quase não fazemos live nesse canal, quase! A gente quase não se encontra ao vivo por aqui, não é? Ah, quem me conhece sabe, quem me conhece sabe. Estamos nós para começar mais uma live maravilhosa, falando sobre um tema teológico. Quinta-feira é dia de teologia pesada aqui. Quinta-feira é dia de receber convidado para fazer teologia pesada aqui nesse canal e hoje não é diferente. Já vou chamar o Kennedy para entrar. Quero apresentar para vocês o meu amigo, meu irmão Kennedy. E aí, tudo certo? Tudo bem, você? Tudo bem? Dá pra ouvir bem aí? Eu acho que tá com um pouquinho de eco aí, minha voz. Eu acho que eu tô ouvindo de volta. Entendi. É que aqui não tem como eu colocar microfone. Não tô não, tá bom. Não tô não, tá ótimo. Olha o Vitor. O Vitor falando que é seu fã pedindo pra... Ô, Vitor, você não fala comigo não, Vitor? Litoral Seu Bravo. mal educado. Sou a pessoa que mais dá moral pro Vitor nessa Londrina. E ele, Kennedy, me nota. É parceria, é parceria. Querido, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Eu estou muito feliz de te receber aqui, muito mesmo. Eu amo receber convidados aqui e a gente se conhece pessoalmente, né? Isso é muito especial para poder olhar nos olhos do irmão, poder estar junto, sentir o cheirinho. É muito diferente, né? Então, eu fico muito Total. feliz de a gente se conhecer primeiro, pessoalmente, para depois a gente estar aqui junto. Então, seja muito bem-vindo. Se apresenta para quem não te conhece, por favor. Valeu, muito obrigado também pelo convite e assim para mim é um prazer. Como eu disse, né, a gente se encontrou na livraria, mas já estava te seguindo aqui há um tempo e então estabelecer esse relacionamento de amizade, de comunhão em Cristo é muito bom. Bom, para quem não me conhece, né? Sou o Kennedy, eu tenho 24 anos, sou da Igreja Presbiteriana Central aqui de Londrina, e sou seminarista, estudando teologia, e estou muito feliz, cara, de estar aqui. E vamos para cima, vamos para cima. Bora, então bora. Bom, a gente hoje vai falar sobre a graça irresistível, um dos 5 pontos do calvinismo clássico, tradicional, ortodoxo, que fala que a graça é irresistível. Quando ela te toca, não tem como você rejeitar o chamado de Deus. E aí, eu quero identificar essa graça, porque a palavra de Deus vai dizer para nós que a graça ela tem alguns tipos de manifestação visível aos homens. Eu já falei aqui com o meu pessoalzinho que Paulo, por exemplo, vai dizer que uma das manifestações da graça é a generosidade. Ele vai fazer em 1 Coríntios 8 ou 2 Coríntios 8, ele vai fazer uma associação da graça a essa manifestação humana da generosidade. Não tem como eu ser generoso de forma a glorificar a Deus se não for através da graça. E a Bíblia vai dizer para nós em João, capítulo 1, verso 14, que a graça ela se manifesta através de Cristo, em primeiro lugar. Então, João vai dizer assim para nós, olha, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E essa mesma graça é a graça que nos justifica por meio da redenção que há em Cristo. Então, a impressão que eu tenho é que a graça, ela está em todo lugar, a todo momento. Do mesmo jeito que Deus é onipresente, a sua graça também o é, alcançando gerações e gerações, desde Adão e Eva, quando Deus, por sua graça, teceu vestes para esconder aqueles que estavam nus e passaram a sentir vergonha.
tô entendendo certo, Kennedy? Me fala. Que isso, total. É, tem uma comparação que eu gosto muito, que é feito por Tolkien, né? Tolkien, do Senhor dos Anéis. Ele, no livro, tanto no filme quanto no livro, ele faz uma classe, né, que ele chama de orcs. E isso seria uma representação do ser humano sem Deus, sem a graça de Deus sendo manifestada na vida dessa pessoa. Simplesmente se torna escravo, né, escravo total das suas próprias vontades e faz coisas que nem eles mesmos entendem, né? Então a gente vê isso bastante em toda a saga de Senhor dos Anéis. E agora, aplicando isso para a nossa vida, a gente percebe que o ser humano sem a graça, ele está perdido em si mesmo. Ele está perdido nos seus próprios deleites. Então, algo que eu tenho pensado bastante é que o resultado de toda a confusão que nós temos na nossa sociedade, seja ela ideológica ou emocional, é resultado disso, do ser humano que não recebeu essa manifestação da graça. Então, eu acredito que aonde Deus se manifesta, a graça está, né? E a gente pode aplicar isso de diversas formas. Sim. É interessante a gente pensar também nos dois tipos de graça. A teologia faz uma divisão, né? Ela chama de graça comum, essa graça que alcança a toda a criação. Então é a graça que faz gerar chuva, tanto para que haja água para justos e ímpios, quanto para Sim. molhar as plantas e fazer elas germinarem. A graça que faz com que o sol amanheça para ímpios e justos. A graça que mantém, parece que o mundo em movimento. Essa graça que faz com que o homem precise necessariamente olhar para fora de si e só enxergar a glória de Deus. Sim. Essa graça que atrai o ímpio, que busca Deus, porque a gente nasce buscando Deus, isso é uma realidade. Todos nós temos necessidade de adoração, seja lá ao que for. A gente vai se adorar, vai adorar o homem, vai adorar a criatura, vai adorar pedra ou vai adorar Deus. Mas a gente vai adorar alguma coisa. Então, o ser humano, ele nasce com essa necessidade de adoração. E a graça comum faz com que a gente olhe para todas as coisas criadas e busque o Deus verdadeiro. Ele se anuncia através da graça comum. E existe essa graça que a gente chama de graça salvífica ou graça individual, que é aquela que vai nos alcançar de forma específica, a graça especial, que nos alcança, que nos toca e que nos faz inclinar-nos para o Santo, para o Cristo Redentor, e assim podemos ser regenerados, receber a fé e declarar a fé em Cristo Jesus, né? E eu queria que a gente focasse um pouco no nosso pensamento a respeito dessa graça específica, né? Nos teus estudos aí, nas tuas pesquisas, como que você entende essa manifestação da graça inicial da salvação? Porque tem um processo, né? O ser humano passa por um processo de ser tocado, ser regenerado, enfim. Como é que a gente entende isso através da reforma, né? Da teologia reformada? Sim. Bom, no livro que eu comecei, né, li agora essa semana, que é Os 5 Pontos, do John Piper, ele faz uma aplicação que eu acho bem interessante, né? Que se a doutrina da depravação ela é real, né, da depravação total ela é real, não existe salvação sem a graça irresistível, né, ou a graça eficaz. Então, eu acredito muito que para que a salvação ela possa ser manifestada em nós, nós precisamos ter a consciência de que nós estamos perdidos sem Deus. Paulo ele faz essa pregação dele em Romanos, por exemplo. A gente for ler os primeiros capítulos de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, o 3, ele está falando muito sobre essa questão,
Então, o capítulo 1 ele fala sobre o ser humano sem Deus, o ser humano depravado. Capítulo 2 ele fala que tanto o profano, não, ele é indesculpável perante Deus, quanto o moralista religioso, aquele que é totalmente certo perante a sociedade, ele também é indesculpável. E aí ele diz com a máxima no capítulo 3, né, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí ele vem com essa palavra da fé só no capítulo 4. E ele usa essa expressão que eu acho interessante, que é como Deus estivesse marcando o coração, que ele fala sobre aquela questão da circuncisão de Adão. Então ele diz assim, olha, antigamente eles circuncidavam-se, mas agora Deus está querendo circuncidar o nosso coração, ele quer nos marcar o nosso coração. E eu acredito que parte daí, desse entendimento de que somos pecadores, e aí entra essa ação de Deus. Tipo, olha, meu, você tá perdido, você é pecador, você tá indo um caminho da perdição. Só que daí Jesus vem e nos marca. E aí, meu, entra essa questão de que a gente olha para um lado, olha para o outro e fala, peraí, eu não consigo me ver distante disso, porque eu nem consegui escolher ele me escolheu. E por conta disso, eu me dobro perante a ele, porque, afinal de contas, se eu olhar para o meu histórico, eu não teria escolhido ele. Eu não teria olhado para ele e falado assim, olha, eu quero entregar minha vida, ou esse é o único caminho. E aí a gente se entrega e se apaixona por essa graça. Eu acredito que parte daí, desse primeiro entendimento. Sim. Essa graça que nos atrai, né? É impressionante. E, assim, ter essa consciência disso que você falou, de que a doutrina da depravação total precisa ser entendida por nós. Muito. Por quê? Porque a gente consegue, a partir daí, ter misericórdia daqueles que ainda não foram alcançados por essa graça especial. Uau. Então, o que eu tenho visto, e a gente vê isso não é de hoje, é desde sempre. O cristão ele não tem compaixão do ímpio. A gente olha para o ímpio fazendo impiedade e a gente se ira. Como se a gente nunca estivesse lá. Como se Deus não tivesse tirado a gente desse lugar. Sim. Como se a gente não pudesse fazer a mesma coisa. Porque, é claro, alguns ímpios cometem impiedades, atrocidades maiores que outros. Mas eu acho que isso tem a ver mais com coragem e ousadia do que com capacidade. Uhum. Porque eu e você, sem Cristo, somos capazes de fazer as mesmas coisas. A gente talvez só não teve competência para isso. Sim, total. Então, quando a gente olha para o ímpio fazendo impiedade, a gente precisa sim olhar com misericórdia e pedir para Deus fazer queimar no nosso coração compaixão por essas pessoas. Os evangelhos repetem muito a palavra compaixão. E Jesus compadeceu-se dele. E então Jesus teve compaixão. E então a compaixão inundou Jesus. E Jesus chorou. Sabe, existe em Jesus uma manifestação de compaixão, de piedade, de sofrer por aquele que não entendeu. De sofrer pelo surdo. Uhum. E eu sou muito grata a Deus porque um dia alguém sofreu por mim. Porque eu converti faz pouco tempo. E antes disso? Ninguém me amava. Uhum. Então, entender essa graça é muito importante. Essa graça que decide tomar a iniciativa de. Porque eu sei que não foi por mim. Não foi por mim. Não fui eu que escolhi Jesus. Não fui eu que aceitei Jesus. Não, ele me arrebatou para ele. E eu não tive escolha, porque se eu tivesse tido, não era por ele que eu tinha optado. Sim. Tu nasceu em berço de crente, Kennedy? Bom, eu comecei a ir para a igreja, eu tinha
7, 8 anos por aí. Mas assim, em todo esse tempo, eu comecei a pregar o evangelho, eu tinha 14 anos, mas, tipo assim, eu só replicava aquilo que eu ouvia, não lia nada. Eu comecei a se interessar de fato por ler as escrituras e por meditar na palavra, isso já tinha uns 17 anos. E foi aí que eu percebi que eu poderia tentar fazer muita coisa. Porque eu tentei, cara. Então, assim, eu ia pra igreja de segunda a segunda, eu tentava jejuar o máximo que eu podia para conquistar aquilo. Porque esse era o meu pensamento, né? Só que eu tinha um buraco muito grande. Porque eu sempre tive problemas na minha família com meu pai. E eu me lembro assim, meu, claramente que eu ouvi a seguinte frase: Kennedy, por que que você se sente um órfão depois de tantos esses anos servindo a Deus? E eu não conseguia responder porque nem eu tinha entendido isso. E me foi feita essa pergunta novamente. E eu disse, não, mas eu não me sinto como órfão. Perguntaram pela terceira vez. Aí eu parei, refleti e respondi, beleza, meu. Eu me sinto órfão porque meu pai nunca aceitou minha fé, porque esse monte de coisa. E aí, o texto que me foi indicado para ler foi Efésios 1, capítulo 5. Capítulo 1, versículo 5. Sim. O texto que diz, eu vou até pegar aqui para ler. Isso me marcou demais e me deu um entendimento de fato do que é a graça. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você sabe que esse texto te marcou e o que me marcou para entender paternidade foi: pode teu pai e tua mãe te abandonar, Caraca! mas eu jamais te abandonarei. Vou. Eu entendi paternidade aí. Aham. Onde é que fica esse texto, será? Deixa eu achar. Se não me engano, fica em Isaías. Salmo 27:10. Salmo Vou até 27, lá. 10. Vou até lá, porque entender paternidade é fundamental para você entender a graça. Olha que coisa extraordinária como Deus linka as coisas. Acho que... Ainda é o Davi falando. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Caraca. Isso não é NVI, mas tem traduções melhores. Deixa eu ver aqui na... A minha... a minha é igual à sua. A minha tá na NAA, mas tá igual. Não, tem uma tradução que é melhor. Gente, onde que eu deixei outra Bíblia? Ó, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, Caraca. o Senhor me acolherá. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais, porque o que a gente mais vê são famílias disfuncionais. Em que pais abandonam seus filhos e às vezes não é fisicamente, às vezes é emocionalmente. Sim. Tem toda essa questão e aí, meu, a partir disso eu fui traçando uma linha e falando, meu, vamos lá. Texto que me marcou bastante para entender essa questão foi Eclesiastes 3:11, né, que diz que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. E mesmo assim, ele não consegue compreender o que Deus faz. Então, eu olhei para aquele momento e disse, caraca, meu, eu tô sofrendo tanto por uma questão aonde que Cristo tá preenchendo isso e ali foi onde que eu olhei e falei assim, meu, se Deus ele não tivesse me escolhido antes da fundação do mundo, de fato, porque é tudo bem planejado. Eu me senti dessa forma, falei assim, meu, olha como que Deus planeja as coisas e ele entende o que está acontecendo e ele é capaz de olhar específico
para o meu coração e dizer assim, né? Aquele chamado, aquilo que ele disse para Moisés, né? De eu sou o que sou, talvez aplicado da seguinte forma: eu sou tudo aquilo que você precisa. Só que ele faz isso muito mesmo antes da gente saber que a gente precisa daquilo. Tipo, ele já estava ali. Ele já estava ali. E aí, tipo, entra aquela questão de Salmos 139, né? Onde que Davi diz, né? Que ele escreveu os nossos dias num livro, muito mesmo antes de nós termos nascido. E aí não tem pra onde que a gente foge, porque ele fala assim, olha, eu te cerco pela frente, por detrás, por cima, e aí você não foge, porque eu tô ali, ó. Na onde você for, você não consegue fugir, porque eu tô aqui te guardando. Sim. E aí, isso me lembra o texto de Efésios 2. Fala assim, ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Uau. E isso não vem de vocês. É um dom. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. O que Deus está falando para nós nesse texto de Efésios? Ele está dizendo assim, olha, vocês são salvos pela minha graça. Por meio de uma fé que não vem de vocês, porque eu também a dou. Uau. Não por obras, ou seja, ninguém merece. Vocês não podem fazer nada para conquistar isso. Não há nada que vocês possam dizer ou fazer para merecer ou desmerecer. Porque geralmente, ou o ser humano acha que merece tudo, ou ele se sente tão ridiculamente pequeno que ele acha que ele não merece nada. E aí tem dificuldade de entender que foi amado sem ter feito nada. Sim. Isso é graça. A gente é treinado pela sociedade a ser reconhecido por esforço que gera resultado. Então, se eu tenho muito seguidor na internet, eu sou maravilhosa. Se eu tenho 1 milhão de seguidores, eu sou a santona do grau. Aham. Se eu trabalho numa empresa e gero lucro, aí eu sou uma boa funcionária. Se eu sou professora e os meus alunos tiram excelentes notas, é por causa disso que eu sou uma boa professora? Sendo que todas essas coisas me tornam substituível. Sim. Seguidor no Instagram me substitui por outra facilmente. É só excluir minha conta. Você vai ver que rapidinho todo mundo que tá aqui arruma outra para seguir. Uhum. Se eu trabalho numa empresa e gero lucro, vai ter gente mais competente que eu dentro em pouco tempo, porque as gerações estão se superando e sempre foi assim, sempre vai ser. Sim. Gente trabalhando mais e dando mais lucro ainda, porque ganha menos para trabalhar fazendo a mesma coisa que eu. Aham. Se os meus alunos tiram boas notas, isso não mostra a minha competência, porque eu posso dar boas notas para fingir uma coisa que eu não sou. Mas os meus relacionamentos com esses alunos, as notas mostram? Não. Não. Só que a gente não percebe isso, que a gente está sendo doutrinado de geração em geração a crer que se a gente não merece, a gente não tem. Se a gente não faz alguma coisa para conquistar, nem o direito a gente tem. Sim. Só que com Deus não é assim. Deus pega a lógica do mundo, vira de cabeça para baixo e transforma a lógica em loucura. Ele diz assim, eu não quero nada de você. Eu quero você. Mas, Senhor, eu pequei. Não me interessa. Eu paguei. Eu quero. É meu. Mas, Senhor, o que eu fiz para merecer? Não é possível que o Senhor me ama. Quem nunca falou isso para Deus? Né? Não é possível que o Senhor me ama. O que eu fiz para o Senhor me amar? Porque para o meu marido me amar, ele precisa ver coisas em mim amáveis. Senão ele não vai me amar muito tempo, não. Sim. E ele é meu marido. Para os meus amigos me amarem, eu tenho que ter vantagens para que eles sejam meus amigos. É ou não? Sim, total. Com Deus não é assim. E é difícil entender isso, né? Sim. Tem um texto, você falando aí. Ah, eu queria ressaltar aqui algo antes de eu falar isso, que você falou que a fé, ela é um dom de Deus e tem
um outro texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, que vai falar sobre o arrependimento. Porque para nós passarmos esse processo da conversão, é preciso, é necessário o arrependimento. E aí, Paulo diz assim, ó, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para que conheçam a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. E aí se torna ainda maior, porque ele fala em um texto que a fé ela é dada por Deus, ele é um dom de Deus, mas agora ele diz que o arrependimento também é dado por Deus. Então, nem essa ideia de metanoia, essa ideia de mudança de mente, foi algo que um dia eu acordei e falei, meu, eu tenho que mudar minha mente, eu sou alguém insensato, como Paulo diz assim, ó, para que eles voltem à sensatez. Então, quer dizer, nem isso eu estou fazendo. Eu gosto do texto de Filipenses 2,13, que diz que Deus opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Então, quem sou eu sem ele? Se ele opera em mim o desejo de fazer, mas ele também opera o efetuar, ele opera no momento em que eu estou fazendo. Isso é grandioso. Eu acredito que é aí onde que as pessoas caem naquela questão de que, querendo diminuir a mensagem do evangelho, a mensagem cristocêntrica, talvez não nesse contexto, mas no livro O Anticristo de Nietzsche, ele vai falar sobre a questão de que o responsável pelo emborrecimento da sociedade, a decadência, né, o termo que ele usa, a decadência intelectual, são os cristãos. Ele deixa isso muito, ele enfatiza isso do começo ao fim do livro. E talvez muito por essa questão de que eu sou o resultado daquilo que eu tanto pratiquei e agora eu só recebo meu status, ele é pelo meu mérito. Só que no evangelho não existe essa meritocracia. No evangelho, todos são levados à humilhação de reconhecer quem Deus é, nesse sentido. Tanto que em Pedro é falado isso, que Deus ele se afasta daquele que é soberbo, mas ele se inclina para aquele que se humilha. Então, existem essas duas questões, e aqui é onde que a gente entra, não sei se a gente vai abordar isso mais para frente, mas já entrando na questão de que Estevão fala em Atos capítulo 7 de homens de dura serviço que resistam ao Espírito. Ele usa essa expressão, e quando nós falamos sobre essa graça eficaz, essa graça irresistível, não é que o homem ele não vai lutar ou resistir ao Espírito Santo. Que de fato a natureza adâmica dele vai resistir, vai tentar lutar contra esse chamado de Deus a qualquer momento. Vai tentar lutar contra isso até que ele se entregue, até que perca para a graça. Então ele vai querer lutar. E nessa questão, o texto de Paulo, em Coríntios capítulo 1, versículo 21 ao 24, deixa eu abrir aqui para eu ler certo. Primeira ou segunda? 1 Coríntios. 1 Coríntios o quê? Capítulo 1, versículo 18. Você fala de luta, eu lembro de Jacó, né? Lutou com Deus. Sim. E perdeu. E perdendo saiu vitorioso. Caraca. Ele perdeu a ponto de sair daquela luta com a vitória. Isso é maravilhoso. Vai, 1 Com 1,18. 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos,
é poder de Deus. Visto. Bom, a minha fala assim, ó. Qual que é a tua versão NA? Não, eu peguei aqui num livro que estava aberto já, mas deixa eu pegar a NA aqui para ficar mais fácil. A NVI aqui é melhor, ó. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Ó, Mas para nós que estamos sendo salvos, olha que lindo isso. sim. Nós somos salvos, mas ainda estamos sendo salvos para na eternidade sermos salvos. Aham. Olha que lindo isso. É, Então, para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. essa frase é demais, né? Aquela, fomos salvos na cruz, estamos sendo salvos em santificação e seremos salvos na glorificação, né? É demais. Maravilhoso. Buga a cabeça. Sim, sim, porque a salvação ela, ela é feita, ela vem a nós, mas ela é um processo. E Spurgeon fala, né, que a evidência externa da salvação é a santificação. Então, eu imagino muito isso, que os filhos de Deus vão sendo aprimorados para chegar àquilo que Paulo fala, né? A estatura de varão perfeito, lá em Efésios 4. Então, existe todo esse processo. Isso é maravilhoso. Mas eu ia falar do texto e esqueci. Deixa eu pegar o teu gancho de Nietzsche. Você Sim. estava falando que Nietzsche vai escrever no Espírito Anticristo que o emburrecimento da sociedade é responsabilidade dos cristãos por causa desse nosso aceitar Uhum. das coisas como são. E aí eu diria que, na verdade, o que Deus dá para nós é a extraordinária faceta do contentamento. Quando Deus me dá contentamento, eu não quero sair de onde eu tô. Tá gostoso aqui. Eu não preciso ser CEO de uma empresa multinacional. Eu tô bem na minha casa, sendo dono da minha casa, cuidando do meu marido, dos meus filhos. Uhum. É o contentamento. Eu não preciso ir muito longe para encontrar a alegria de viver, porque ela habita em mim. Né? Isso não me faz burra, isso não me faz nada. Sim. Isso me faz contente. Isso me faz em paz. Eu vou estar feliz o tempo todo? Óbvio que não. Até porque quanto mais eu conheço Deus, é mais difícil me manter feliz o tempo todo. Porque eu olho para esse Deus maravilhoso, eu olho para onde eu tô, volta a Jesus. Sim. Porque é difícil. Mas felicidade é diferente de contentamento, de alegria que excede entendimento, né? Então, essa minha alegria que me faz... sou salva. Eu sou salva, eu estou sendo salva, eu serei salva. Sim. Deus é comigo, Cristo habita em mim. Deus me deu família. Eu tenho uma família em Cristo. Uhum. Minha família de sangue nunca foi capaz de ser. A minha família em Cristo hoje está no mundo inteiro. Isso me gera... buga a minha cabeça. O texto que fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né, em Neemias, é chocante, porque isso só acontece quando a lei ela é feita uma exposição da lei para todo o povo, e eles ficam tristes porque não cumpriram um mandamento da lei. Aí Esdras fala, ó, vai até eles, diz que hoje é um dia santo, não um dia de tristeza. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu acho isso extremamente chocante, porque eles vão se alegrar a partir do momento que cumprem um mandamento de Deus, que cumprem a lei de Deus. É aquela questão de, texto que eu gosto muito de Salmos 1, né? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não vive segundo o curso deste mundo,
aquele que morreu para esse mundo, né? Aliás, no livro Torrentes Espirituais, que é um livro de espiritualidade cristã, da Madame Guion, ela é uma mística católica, ela disse que um nível mais profundo da maturidade cristã não é aquilo que a gente acha hoje, né? O cara muito crente, ele faz curas. O cara muito crente, ele fala em línguas altas na igreja. O cara muito crente, ele externaliza a sua espiritualidade. A Madame Guion diz no livro dela que um nível mais profundo de espiritualidade cristã é quando você morre. É quando você vive o que Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que já não sou eu que vivo, porque eu morri com Cristo, e Paulo acrescenta: vocês que morreram com Cristo, pensem nas coisas do alto. E é a graça, né? E eu vou finalizar aqui, eu já falei. A graça, Paulo aplica em Tito 3 pilares que eu acho geniais. Que ele diz em capítulo 1, versículo 11: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí ele diz: e ela nos educa a viver uma vida santa. E aí depois ele continua no versículo 14, que a graça, ela fez com que Deus separasse para si um povo exclusivamente seu, que pratica boas obras. Então, ela salva, ela educa e ela te coloca em uma posição de praticar o evangelho do reino. Isso é extraordinário, porque veja, não é que o ímpio não pratique boas obras. Sim. Ele pratica. Isso também é graça, Uhum. mas isso não é glória de Deus. Porque quando um ímpio pratica boas obras, o que ele está buscando é sua auto-vanglória. Ele está buscando a sua autossatisfação. Ele está buscando um bem. Mas geralmente não é o bem do outro. O bem do outro é uma consequência do bem que ele está buscando, que é o seu. Então veja, nós estamos sempre buscando o bem. Caídos e redimidos. Só que enquanto caídos, enquanto ainda totalmente depravados, o bem que nós buscamos não é o bem verdadeiro. Sim. Então, eu vou buscar a prostituição para o bem da minha sexualidade, corrompida pelo pecado. Eu vou buscar comer muito e me alimentar de tudo que eu gosto, buscando o bem da minha autossatisfação. Eu vou buscar qualquer vício. Todos os vícios buscam o bem de alguma coisa. Sim. O vício do cigarro. Eu estou buscando o bem daquele momento em que eu estou em comunhão com aquele cigarro e ingerindo aquelas toxinas que me geram um bem, uma saciedade. As drogas, todas elas geram um bem. Uma sensação de realização, de satisfação, de prazer. O pecado é gostoso. Sim. Mas o dia seguinte é que nos lembra que nós buscamos o bem no lugar errado. O bem errado no lugar errado. Sim. Então, quando eu faço o bem para alguém, não visando a glória de Deus, a consequência é o bem para alguém. Mas a causa é o meu próprio bem. Porque eu quero me sentir bem, porque eu quero poder dizer que fiz o bem, porque me gera algum tipo de prazer ver o outro recebendo algo que eu pude proporcionar. Então, quando eu estou em Cristo, a minha procura pelo bem se alinha com a dele. Então eu vou buscar todas as coisas que são boas e que agradem a ele. Então, se eu for cuidar de um idoso, Senhor, te agrada o que eu estou fazendo? É para a tua glória, te agrada? E eu vou fazer coisas que eu não gosto fazendo bem.
Porque já não é mais para minha autossatisfação. É para a satisfação do coração do meu Senhor. Porque eu não sou só serva de Cristo. Eu sou escrava dele. Eu não tenho outro lugar para ir, pois só ele tem a palavra de vida eterna. Eu sou escrava dele. Eu não tenho escolha. Ou eu sou escrava do pecado, ou eu sou escrava de Cristo. Eu sou escrava de alguém. Sim. E eu preciso saber de quem. Então, quando eu encontro o bem verdadeiro, eu não tenho como ir para outro lugar. Por isso a graça é irresistível. Não é porque Deus é tirano, porque Deus me amarrou, porque Deus me obrigou, porque Deus me tirou a minha volição. Não, eu continuo escolhendo. Só que, como eu passei a minha vida inteira procurando o que é bom, procurando o bem, o bem, o bem, quando eu encontro o bem verdadeiro, que é o bem para o qual eu fui criada para buscar, é irresistível para mim. Sim. Como um vício é irresistível para um viciado. Como a droga é irresistível para um drogado. Uhum. A graça fica irresistível. Porque ela é o ápice do que é bom, do que é bem. Sim. Agora, e os que creem que isso não é verdade? Você fala sobre isso também, Kennedy? Bom, gente, assim, eu acredito na seguinte questão, de que por mais que alguém vai olhar para mim e falar assim, meu, eu não acredito que a graça, ela é irresistível. Até porque eu já fui um desses, né? Então, muito tempo eu falava, meu, nada a ver, não faz sentido. Só que, ainda assim, eu ficava numa sinuca de bico, usando essa expressão, porque eu pensava assim, bom, eu não consigo escolher, eu não consigo ganhar a salvação. Eu não consigo ganhar a salvação, só que eu não tenho como dizer, na minha cabeça eu pensando, bom, eu não consigo ganhar a salvação, então Deus me dá a salvação de presente através da fé, da sua graça e por aí vai. Só que nesse meio tempo eu falava assim, poxa, Deus ele não pode me escolher e esquecer dos outros, entende? Eu entrava em um raciocínio que eu não conseguia achar a resposta. Porque eu falava, eu não sou digno da salvação, mas eu escolho. Beleza, como que eu não sou digno, mas eu consigo escolher, mas eu sou totalmente pecador, né? Eu olhava para o texto de Efésios 2 e dizia ali, né, eu estava morto, mas alguém que está morto não tem escolha, porque ele morreu. Então, assim, eu passei um tempo de olhar e falar assim, cara, não faz, para mim, perder o sentido eu não acreditar nisso. Até porque tem uma citação de Spurgeon que eu gostaria de ler, né, aproveitando aqui, que fala assim, gente, eu marquei, mas eu perdi ela. Peraí que eu vou achar ela. Ele diz que se Deus não tivesse aqui, eu sempre acabo repostando ela. Eu creio na doutrina, ele vai falar sobre a eleição, né? Eu creio na doutrina da eleição, porque estou bem certo de que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que ele me escolheu antes de eu nascer. Ou caso contrário, ele não teria me escolhido depois. E ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo pela qual ele devesse me olhar com tão especial amor. Então, assim, eu tenho até um livro aqui que eu comecei essa semana, de um pastor que ele é muito conceituado na nossa nação, mas ele não acredita de forma nenhuma na questão da graça irresistível, né, dessa graça eficaz. Ao olhar para tudo isso, como eu disse,
cai numa questão onde que eu fico sem responder. Como que eu não consigo escolher Deus, né? Só que como que eu escolho Deus, mas a minha maldade é tão ruim, é tão depravada que eu não conseguia achar bem em mim mesmo para escolhê-lo. Então, sabe, entra nessas perguntas que fazem que esse raciocínio para mim cai por terra. Porque eu, por exemplo, olho para essa questão de Spurgeon que diz que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, senão depois disso nem ele teria me escolhido, por causa dessa maldade, dessa depravação que existe. Então, de fato, eu acredito que esse é o caminho mais bíblico que nós temos no momento. Kennedy, eu creio que Cristo, quando morre na cruz, ele não conquista para mim uma possibilidade. Sim. Ele conquista de forma eficaz uma vitória, uma salvação. Eu não tenho como receber um dom e rejeitar. Sim. Porque dom é dom. E se a fé é um dom, como que eu rejeito ela? Se eu receber o dom de cantar, mesmo que eu não abra a boca, a minha voz ainda está aqui. Se eu recebo o dom de ensinar, mesmo que eu não ensine, quando eu abro a minha boca para falar qualquer coisa, vai dar para ver que eu falo como quem ensina. Sim. Se a fé é um dom, mesmo que eu não a exerça, ela está aqui. Todas as coisas que eu fizer. Porque o novo nascimento é uma mudança de natureza. Sim. Aí a gente pensa o seguinte. Eu tô lendo um livro que agora eu não lembro qual, mas eu leio tanta coisa, eu não sei onde eu li. Pera. Eu não lembro. Acho que é Calvino. Eu acho que é Calvino que faz essa... Meu Deus, onde é que eu li, Senhor? Ah, peraí, deve estar no Kindle. Eu leio 10 livros por vez, Kenny. Eu fico doida, mas é que eu quero indicar a leitura. Pera que Sim. eu tô lendo. Eu acho que é no Santidade, do Riley. Mas eu não tenho certeza. Pode ser no da Trelice e a Videira também, do Colin Marshall. Não sei. Ele usa uma... Mas ele pega de Calvino. O autor, o livro que eu tô lendo, traz de Calvino das institutas, essa analogia. Ele fala assim, o sol é para todos. O sol é para todos. Sim. A morte de Jesus, todos. A expiação, a obra de salvação, tem 2 tipos que a gente pode olhar. Por exemplo, o sol é para todos. Sim. Se o raio de sol bate num cadáver, acelera o processo de putrefação. Caraca. Não gera vida. Sim. Agora, o raio de sol num corpo vivo, vitamina D, saúde, pele rosada. Porque a natureza do cadáver só pode gerar morte. E a natureza do corpo vivo só pode gerar vida. O raio de sol é um só. A graça é uma só. Jesus morreu por todos no sentido de que toda a humanidade visse que ele foi morto. Sim. Mas a sua expiação, ou seja, a sua ressurreição, não são todos que enxergam. Só aqueles que ele muda a natureza de cadáver que putrefa para corpo vivo que produz mais vida. Não tem como um corpo vivo produzir verme, produzir
química que solta o cheiro da morte. Porque esse corpo está vivo, ele está funcionando. E a vida dele é mantida por um Deus superior, supremo, maior, que decide quem vive e quem morre. Sim. Então, a graça, ela é para todos. A salvífica, a expiatória, só para quem Deus muda a natureza. Uau. Eu não tenho autoridade sobre a minha própria natureza. Um cadáver não pode de si mesmo gerar vida. Sim. E um corpo vivo, mantido vivo por Deus, não pode de si mesmo gerar morte. Estou falando agora já espiritualmente. Né? Sim. Um ser espiritual não se automutila. Não, porque o único que pode fazer isso é o próprio Deus. Então, entender a graça, e a gente não falou 1% de graça aqui. Sim. A gente está muito longe de esgotar esse assunto, porque a graça ela está em todo lugar. E olha que bonitinho, vou ler Hebreus 4,16. Aproximemo-nos do trono da graça. Essa é a nossa responsabilidade. Se afastar e viver uma vida miserável, porque eu posso ser salva e ter uma vida nojenta miserável. A gente vê crente verdadeiro tendo vidas miseráveis, porque se apegaram em algumas coisas. Sim. E não deixam Deus tratar, e não deixam Deus cuidar, e não deixam. E tem vidas tristes, casamentos infelizes. Mesmo sendo salvos, não tem consciência disso. A gente sabe que isso existe, porque naturalmente Deus dá mais a uns do que a outros. E isso, beneplácito da sua vontade, não nossa. Sim. Mas quando a gente se aproxima do trono da graça, com toda a confiança, a gente recebe misericórdia e encontra graça que nos ajuda no momento de necessidade. Então, muito mais importante, talvez, do que entender teologicamente o que é a graça comum, graça especial, graça que alcança, graça... é entender que nós somos salvos pela graça, por meio do dom da fé, que também nos é dado pela graça. Sim. E a gente tem liberdade de se aproximar desse trono de graça para encontrar as misericórdias que nos ajudam a suportar o dia mau. E o dia mau é muito mais frequente que o dia bom. Então que a gente possa se aproximar do trono da graça de Deus. Kennedy, você vai ter que voltar aqui outro dia para a gente continuar falando disso, que tem muito assunto para falar de graça ainda. Que isso, meu, tem demais, tem demais. Um texto que eu gosto muito quando eu penso nisso, nessa imensidão, é Romanos 1, que diz que a criação anuncia a glória de Deus. E eu pego me pensando, nem mesmo aquele que nunca ouviu a mensagem vai ter desculpa de dizer: bom, olha, eu não sabia, sabe, que Jesus morreu na cruz, né? Então, tudo isso acaba anunciando a glória de Deus. E falando sobre isso, tem algo que a gente tem essas duas aplicações, né? Que é o chamado, que abrange a todos, que é, olha, arrependam-se. Esse é o chamado geral, para todo mundo, e vocês têm que se arrepender. Só que esses que alguns acabam ouvindo esse chamado e dizendo: isso é loucura, como Paulo fala. Isso é loucura. Aí aqueles que foram eleitos, eles veem isso como sabedoria. E aqui cabe a nós que estamos passando por no meio dessa graça, estamos vivendo isso, viver aquilo que você comentou no começo, né? Que é essa compaixão, que é essa piedade.
E Paulo, ele vai falar muito a Timóteo, né? Ele diz, interceda pelos reis, interceda pelos governantes, né? Orem por eles. E isso faz a gente refletir, não longe de mim cair numa posição aí triunfalista, né, escatológica, mas pensando sobre isso, de que as pessoas precisam serem salvas. E aqui eu acho que, bom, tenho a certeza de que você pensa nessa questão, você acaba falando bastante sobre evangelismo, e a gente precisa pensar muito sobre isso, que saber sobre a doutrina da graça, saber sobre a eleição, não nos tira a responsabilidade de não anunciar a mensagem. Pelo contrário, nos dá ainda mais essa responsabilidade e dizer, você não faz isso é porque você está sendo omisso perante tudo aquilo que você recebeu. A graça precisa alcançar a todos. Essa mensagem, quanto mais nós pudermos pregar, melhor. Nem todos serão salvos, mas nosso papel é pregar. Não é nosso problema saber quem a mensagem vai alcançar, e sim pregar a palavra. Sim. Uma das poucas missões que Jesus nos dá. Talvez essa seja a maior que ele nos dá. Em Mateus 28 ele diz, ide e fazei discípulos pela pregação da palavra e pelo ensino que eu vos deixei. Ide. E o ide não é ide pelas nações, não. Ide no cômodo do lado, onde está o seu irmão que você não fala, Sim. ou o seu pai que você brigou, ou a sua mãe, ou o seu marido. Ide atravessar a rua. Ide no seu vizinho. Ide onde você trabalha. A gente tem que parar de achar que missionário é só o que vai para a África. Missionário sou eu e você nas nossas missões urbanas de todos os dias. Sim. Nós somos missionários urbanos, nós somos missionários trabalhadores, profissionais, missionários de internet. Que esse povo crente usa internet para tudo. Né? Principalmente para tirar selfie. Mas para evangelizar, de forma nenhuma. Ninguém quer missão no sertão, exatamente. Ninguém quer ir passar sede com sertanejo. Ninguém quer passar fome com sertanejo. Comer carne de sol e farinha. Sim. A gente só quer fazer missão onde dá para tirar selfie e postar na internet. Só que a palavra diz que o que tua mão direita fizer, a tua esquerda não saiba. Exatamente. Tem algo que eu acho maravilhoso no texto de Mateus 25, que Jesus está falando ali, naquela parábola, ele diz assim, olha, no grande dia vão ficar uns à direita, outros à esquerda. E resumindo, ele vai dizer, por exemplo, os que estão à direita, eu estive nu e você me vestiste. Eu estive fome e você me deste de comer. E é louco porque eles perguntam, quando que fizemos isso? Eles fizeram e nem sabiam que tinham feito. E aqui é muito chocante isso, por quê? Porque nós queremos fazer, essa é a narrativa que temos, de que nós precisamos fazer com total conhecimento daquilo que estamos fazendo, e também devemos fazer para que as outras pessoas saibam o que nós estamos fazendo. E Jesus condena isso sem parar. Você pega Mateus 23, parece que cada versículo está tomando um tapa. Dizendo, vocês oram de pé na sinagoga, a fim de que as pessoas vejam. Vocês assentam numa cadeira de Moisés, porque era uma cadeira mais alta, que ficava do lado do tabernáculo, para que as pessoas vejam que vocês têm autoridade. E a gente olha esse texto e acha que é só o fariseu
Aí a gente olha para as nossas igrejas, aqueles púlpitos lotados de tronos, em que É os isso. pastores sentam naqueles tronos e os irmãos orando, berrando, e aquela falação de língua mentirosa. Porque eu vou Sim, falar uma coisa para você, Kennedy, Deus é tão gracioso. Vou falar um negócio para você. diga. Deus é tão gracioso que se tem uma coisa que eu peço para Ele nessa vida é para me dar o dom de interpretação de línguas. Só que Ele é tão gracioso e Ele não me dá, justamente porque Ele sabe que o dia que Ele me der, eu vou sair invadindo igreja mentirosa por aí, botando o dedo na cara dos outros, falando seus mentirosos, eu tenho o dom de interpretar e vocês não estão falando em língua nenhuma, seu bando de salafrário, ladrão. Então Genial, Deus tem graça até em não me atender. genial, meu, genial. Como eu nunca pensei nisso? Começa a pedir, Kennedy. Vou Começa a pedir o dom da interpretação. Pode deixar, né? Vou pedir bastante, porque a gente precisa entender isso, sabe? Tem uma questão que eu amo muito, eu tenho falado isso muito. O texto. Gente, eu nem sei que horas são aqui. O texto de. Que hora que acaba? Eu tô falando aqui e nem sei que hora que acaba. Eu tenho outra live no seminário 8h15. Então, até lá, nós estamos aí. Ah, tá. Tem o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Jesus já tinha falado, de ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Aí ele diz assim, ó, no 8: mas receberão poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Aí em Atos 2, o Espírito Santo desce, aí aquela expressão que eu acho fenomenológica, e eles viram sobre cada um deles línguas repartidas como de fogo. E eu nunca entendi isso. Eu acho genial essa expressão. Viram línguas repartidas como de fogo. Mas o que eu acho interessante nisso é que a palavra poder, ela vem do grego, né, dunamis ou dínamos, que é poder de impacto e capacitação. E se a gente pensar no texto, ele diz assim, ó, o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vocês receberão poder de capacitação. Próxima palavra, testemunhas, que é martyrium, que é essa ideia de ser mártir, de fato, morrer. Então, quando o Espírito vem e capacita os discípulos com poder, Jesus está dizendo, isso vai acontecer não é para que as pessoas pensam que vocês são mais santos que os outros, para que vocês saiam fazendo curas e o seu nome seja agradecido, né? Não é para que você extrapole e fique gritando em línguas e atrapalhando o culto, onde que você não é o centro. O Espírito Santo vai vir sobre vocês com poder para que vocês morram. Por amor de mim. Gente, aí os caras recebem esse poder e os caras criam um clã em Jerusalém e falam, vamos ficar aqui mesmo e estamos de boa. Até que Estevão decide pregar o evangelho e morre. E desencadeia uma perseguição. E aí agora, ou você vai, irmão, ou você morre. De qualquer forma, você vai morrer. Porque o evangelho, ele não é sobre nós. Desde o começo a gente falou aqui. O evangelho, a graça se manifesta porque nós não conseguimos ser salvos. Então a graça vem para nos salvar aqueles que Deus elegeu de antemão. Então assim, gente, não tem nada a ver conosco. E eu tenho batido nessa tecla de culto, de adoração. E tem uma canção do João que chama 95 Teses. Eu acho genial. Porque ele fala muito sobre isso. Porque a gente está perdendo o significado do evangelho e tentando trazer para a gente. E a gente precisa voltar. Voltar às escrituras, voltar à palavra, lembrar que um cristão reformador sempre reformando, sempre saindo desse sistema corrupto e se voltando para as escrituras. É isso que a gente precisa. Para a gente crescer e amadurecer, porque a coisa está feia. Gente, cadê o foguinho aí que vocês não estão reagindo nessa live? É o impacto? Meu Tá Deus. muito bom. Cadê o foguinho? Cadê o tem uma reação aí que vocês fazem que eu vejo daqui. Eu quero é fogo. Põe fogo aí na reação de vocês. Eu quero ver. Que papo bom, Meu, Kennedy. Que genial, papo bom. bom. Meu irmão. Vamos marcar um café, por favor, para a Vamos, gente vamos. poder pegar fogo tomando um café e labareda
Não, não quero. Não pode ficar orando pedindo fogo, não, que fogo em nenhum lugar da Bíblia é bênção. Nenhum. Faz um estudo sistemático aí da palavra fogo aparecendo na Bíblia, você vai ver, não tem nada. Aí o foguinho, todo Olha mundo o botando um foguinho. foguinho. Olha, isso é tão chocante que eu tô nessa vibe. Eu peguei um livro do Hernandes, o primeiro livretinho que ele escreveu, só que ele já fala assim, eu não sei na época, mas ele escreveu há muitos anos. Na verdade, não foi nem ele que escreveu, ele fez um sermão e alguém escreveu o que ele estava pregando. E chama Batismo com Fogo, o livro. É um livretinho, mas eu quero me aprofundar muito nessa questão do fogo, porque para mim é terrível eu pensar nisso. E aí você vem para aquela questão, Deus é um fogo consumidor, e aí a gente está lá no culto, vem me queimar, Jesus, eu tô aqui pensando, como assim? Não. O fogo, ele é para purificação, ou seja, ele queima tudo que não é santo. Se Deus vier com fogo em cima de nós hoje, o que sobra, Kennedy? Já era. Nada. A palavra de Deus vai dizer que Deus vai purificar a terra com fogo consumidor e fará desse mundo a nova Jerusalém. Vai purificar com fogo, ou seja, ele vai queimar tudo que não é dele. E nós só sobreviveremos porque teremos corpos glorificados. Sim. Cremação. Sabe cremação? Aham. Só que nem cinza, porque o fogo de Deus não deixa nem o pó. Na tua Bíblia NAA, lá no final tem um índice de concordância. Pega a palavra fogo Uhum. e caminha pela Bíblia lendo fogo. Nunca é bênção. Quando aparece labaredas, como labaredas de fogo, lá em Atos 2, é uma representação visual, por causa do movimento e tal. Como raios. Seria melhor como raio. Uhum. Então, fogo nunca é coisa boa. Uau. Esse negócio de vem como labareda de fogo, eu tenho pavor, porque os olhos de Cristo que virão como de fogo é para juízo, não é para amar ninguém, não. Jesus não vem mais amar ninguém. Ele vem tirar a igreja da terra e tacar-lhe pau marcovéio nesse lugar aqui. Vai queimar até não sobrar mais nada. E glória a Deus por isso. Graças a Deus que nós estamos do lado certo da força. Graças a ele mesmo, porque só ele pode. Kennedy, meu querido, muito, muito, muito obrigada pela tua presença aqui. Meu. Gente, muito obrigada por ter estado aqui. Kennedy, volta mais. Meu, muito feliz de estar aqui de verdade. Gratidão demais. E, meu, prazer demais estar podendo aprender contigo e crescer em entendimento. Se Deus quiser, vai dar certo, a gente vai se programar para estar mais vezes aí, que eu estou estudando as escrituras, acabando com toda heresia, com esse falso evangelho, e vamos para cima. Graças a Deus por isso. Um prazer ter você aqui. Eu gosto de live assim. Ritmo, ritmo, ritmo. Um fala, outro fala. Isso rende, isso faz render o assunto. Sim. Isso faz render a cantica. Bom, povo, esse então foi mais uma live que vai virar podcast, que vai estar no meu canal do YouTube, que vai estar disponível onde você quiser, para você ouvir, reouvir, enviar para todo mundo, assistir de novo, aprender mais uma vez e depois vir me contar como é que foi. Volte sempre, Kennedy, volte sempre você, minha audiência, e a gente se vê. Daqui a pouco tô indo lá para o Seminário Teológico do Jonathan Edwards fazer uma live às 8h15 sobre quem foi Melquisedeque. Você sabe, Kennedy? Uou! Bora lá aprender então com o professor William Orlandi e estarei lá fazendo a minha pequena participaçãozinha. Um beijo. Nos encontramos, hein, Kennedy? Ou na livraria ou num café que você vai me chamar para tomar. Beijo. Pode deixar. Até mais.